Ora, meus amigos, sexta-feira, dia 23 de maio, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, muita coisa para falar. Estamos às portas da final da Taça de Portugal, do encerramento oficial da época a nível de clubes. Aliás, não, porque ainda há os playoffs de manutenção ou subida, como queiram interpretar, na Primeira Liga e na Segunda Liga também. Temos aí jogaços, malta, temos aí jogaços. Quem é na Segunda Liga? Perguntam vocês. E eu digo-vos que é um Passos de Ferreira. É pá, uma pena ver o Passos aqui. Passos de Ferreira. Playoff. Não. Playoff Liga 3. Quem é a equipa que vem da Belenenses? Ui, que jogo histórico, meus amigos. Que jogo histórico. Gosto. Belenenses, Passos de Ferreira e um AVS, um Aves, como lhe queiram chamar, Vizela. Belíssimos jogos. Olha um derby daquela região. Muito bem. Se bem que não sei se Vila das Aves é Minho ou ainda é Norte. Ou ainda é Porto. Capaz de ser Minho. Bem, malta, vamos lá então, desculpem lá. Vamos falar de mercado. Não se esqueçam que hoje temos a primeira edição dos nossos lives de mercado. Já estou aí a preparar a situação para depois estarmos aí uma horinha e meia, consoante a gente queira, a falar de mercado. Vamos começar com Gabri Veiga, um nome sem falado para o Futebol Clube do Porto, como certamente já sabem, médio do Al Ahly, que quer sair e o Futebol Clube do Porto ganhou aqui um bónus interessante, que é o Celta de Vigo já veio dizer que não está interessado na contratação do jogador, que na altura, formado no Celta de Vigo, saiu depois para o Al Ahly Jeddah por 40 milhões de euros. Estamos a falar em 2023, sim, verão de 2023, exatamente. Ora, o Celta de Vigo já veio dizer que não está interessado, não veio desmentir o interesse e, portanto, sobra neste momento o Futebol Clube do Porto, mas certamente haverá outros clubes interessados. Qual é que é aqui a grande questão? Já falámos aqui certamente, que é o ordenado, os tais 12 milhões de euros que ele recebe, é um dos problemas. O outro problema é que o Futebol Clube do Porto já terá apresentado uma proposta a roçar os 17 milhões de euros e essa proposta foi rejeitada pelo Al Ahly porque acham pouco, querem mais, portanto vamos ver se o Futebol Clube do Porto terá capacidades financeiras para ir muito mais além. É um belíssimo jogador, é um jogador que tem... Eu vi alguém compará-lo ao Nico Gonzalez, não acho que seja tão Nico Gonzalez, mas a nível de pulmão é mais. Portanto, acho que pode ser interessante e tendo em conta que ele termina contrato já na próxima época, pode ser também um trunfo para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Na Arábia e em Espanha diz que o Gabri Veiga já meteu na cabeça que não vai continuar, não está feliz na Arábia e, portanto, quer regressar ao futebol europeu e poderá ser ao Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Seria um forço brutal para o Porto, malta. Vai ser um dos temas da nossa conversa logo à noite. Acho que seria um forço muito, muito interessante para o Futebol Clube do Porto. E era daqueles que era para chegar e ser craque, não é? Saltando para o Benfica, vamos falar de Samuel Dahl. Não é que hajam grandes novidades. O Benfica continua a negociar com a Roma. Havia aqui uma série de situações. Portanto, havia aquela opção de compra do que o Benfica tinha, 8 milhões mais 2 milhões em variáveis. O Benfica mostrou-se interessado em acionar essa opção de compra, mas a Roma já passou a informação de que vai acionar uma outra cláusula que havia no contrato, que era para anular essa opção de compra. Pagava uma verba a rondar 1 milhão de euros, ou era mesmo 1 milhão de euros. Ora, o Benfica então tem que negociar o Samuel Dahl em alta. Falamos de um jogador que, não sendo titular, porque o Carreras era o titular do Benfica na esquerda, mostrou grande competência quando jogou e mostrou polivalência, porque também jogou noutras posições. Portanto, o Benfica quer manter o Dahl. O Dahl aparentemente quer ficar no Benfica, a Roma quer 15 milhões de euros, o Benfica terá apresentado uma proposta na casa dos 10, 12 milhões de euros, a Roma quer mais. Falamos de um jogador que valorizou, ele chegou do Djurgården no verão passado à Roma, não se conseguiu impor, mas no Benfica realmente encontrou aqui uma rampa de lançamento muito interessante e a Roma agora obviamente olha para o jogador com outros olhos e vamos ver o que é que vai acontecer. O Benfica, segundo se diz em Itália, terá apresentado uma proposta muito perto dos 12 milhões de euros, a Roma quer pelo menos 15, vamos ver o que é que vai acontecer. Ele tem contrato com a Roma ainda até 2029, foi recentemente agora chamado à seleção da Suécia juntamente com o Viktor Gyökeres e portanto tudo isto ajuda, né, a que a Roma puxe o preço para cima. Estou curioso porque se o Álvaro Carreras realmente sair, o Benfica poderia, aqui com a questão do Dahl, encontrar
um substituto à altura, e quando eu digo substituto é mesmo para ser titular, sem pagar muito, mas a Roma já veio dizer que... Epá, estou aqui com um ruído no ouvido destes fones, acho que os fones já deram o berro. Mas vamos ver o que a Roma está a esticar, vamos ver até onde é que vai o Benfica. Já que estamos a falar de Benfica e de laterais, vamos falar de Nelson Semedo, isto porque em Inglaterra noticia-se que o Nelson Semedo não está interessado em renovar com o Wolverhampton. O Wolves apresentou uma proposta de renovação ao Nelson. A proposta contemplava uma baixa significativa de ordenado e o jogador estará a adiar e, segundo se diz, a Inglaterra não estará muito interessado nessa proposta de renovação. Isso poderão ser boas notícias para o Benfica. Vamos ver, o Benfica está naturalmente interessado, poderia ser uma boa alternativa para resolver o problema da lateral direita. O Bá está aí perto de regressar, ou quando eu digo perto de regressar, deverá regressar para o início da próxima temporada. O Nelson Semedo poderia ser uma excelente concorrência ao Bá e quem sabe até ganhar a titularidade e ser ele o titular e o Bá suplente. Vamos ver. O que é certo é que a Inglaterra então diz que a renovação não é impossível, mas que o jogador não terá ficado muito agradado com essa proposta. Vamos ver o que é que vai acontecer. Acho que seria uma força interessante, até porque o jogador conhece bem a casa. E o Nelson Semedo, apesar de algumas épocas onde andou ali um bocadinho vai, não vai, os últimos 2 anos tem sido qualidade no Wolverhampton. Em Guimarães vamos falar de Miguel Menino que jogou a temporada passada no Farense, ainda que tenha sido, aliás, ele foi formado no Sporting, ainda chegou a jogar uma partida em 23-24, no ano passado foi para o Farense, não estou em erro, custo zero com um final de contrato no Sporting, era essa a minha dúvida, exatamente, custo zero, interessa ao Vitória. Como sabemos, o Farense desceu de divisão e, portanto, há aqui uma série de nomes que podem interessar ao Vitória Sport Clube. Miguel Menino é um deles, também se fala de Caíque, mas para já Miguel Menino. Aqui a questão de Miguel Menino é muito interessante porque há aparentemente uma cláusula no contrato do Miguel Menino que prevê a saída do jogador para clubes de maior dimensão. Ora, com todo o respeito pelo Farense, o Vitória é de maior dimensão e é logo de maior dimensão se tivermos em conta que um está na primeira liga e o outro está na segunda. Portanto, poderá ser reforço interessante. O Vitória está a mexer-se muito bem, ou pelo menos aparentemente muito bem. Já ontem falámos de mais um reforço, o médio do Varzim, que poderá estar a caminho de Guimarães. Quem poderá também estar a caminho de Guimarães, mas para Moreira de Cónegos, é Vasco Botelho da Costa, um dos nomes de treinador em ascensão no futebol português. Conduziu o Alverca à subida de divisão, grande época do Alverca, ficou em segundo lugar na segunda liga, estará para o ano de regresso ao nosso campeonato, ainda sou do tempo em que o Alverca tinha Pedro Mantorras. E Vasco Botelho da Costa é então o nome preferido, segundo diz o jornal A Bola, se não estou em erro, para suceder a... agora está-me a faltar o nome. Ao Cristiano Bacchi Cristiano Bacchi em Moreira de Cónegos, no Moreirense, e portanto vamos ver. Vasco Botelho da Costa, que está em final de contrato com o Alverca. O Alverca ainda não desistiu de tentar manter o treinador na subida de divisão, mas agora aparece também aqui o nome do Moreirense interessado neste treinador de 36 anos, um jovem treinador. Vamos ver o que é que vai acontecer. É um belíssimo treinador que, ao serviço do Alverca, deixa-me só ver aqui os registros do homem, ao serviço do Alverca, 33 jogos, 19 vitórias, ele já tinha feito boas campanhas na União de Leiria e, portanto, poderá estar agora a caminho da Primeira Liga. Aliás, a caminho da Primeira Liga parece inevitável, seja no Alverca, seja em Moreira de Cónegos. Já que estamos a falar de treinadores, este um bocadinho mais veterano, Carlo Ancelotti, foi então oficializado a sua saída do Real Madrid. Não é novidade, não vamos aqui perder muito tempo, porque ele já tinha sido oficializado como treinador do Brasil. O Real Madrid, no fundo, confirmou a situação, que houve acordo entre as duas partes para que Ancelotti pudesse sair dos merengues, e o Ancelotti, há bocadinho na conferência de imprensa do Real de antevisão da última partida, se não estou em erro, deve ser amanhã, anunciou, fez uma cilada vai soar mal, mas fez o que Silas fez a Ruben Amorim quando anunciou que era Ruben Amorim o seu substituto. O Ancelotti anunciou que Xabi Alonso, não é que fosse uma grande novidade, mas anunciou que Xabi Alonso vai ser então o seu sucessor. Carlo Ancelotti vai então seguir para o Brasil. Quem vai acompanhar Carlo Ancelotti não para o Brasil, a não ser que seja para passar férias, é Luka Modric, o médio internacional croata de 39 anos. Foi então confirmada a sua saída aos 39 anos, ainda fez 56 jogos esta temporada. Despede-se então do Real Madrid, fará o seu último jogo esta jornada, que é a última jornada da La Liga. É a última jornada da La Liga, ou estou enganado? Deve ser. Agora estou na dúvida. Deixem-me confirmar, desculpem lá. Deixem-me confirmar.
que agora estou mesmo na dúvida se é a última jornada da La Liga. Exatamente, é a última jornada da La Liga, exatamente. Vai então despedir-se. O Real Madrid já sabe que vai ficar no segundo lugar e, portanto, o último jogo do Real Madrid será de adeus a Luka Modric. O último jogo, que é frente à Real Sociedade, vai ser no fundo uma celebração de Luka Modric. Estou curioso para ver como é que será a homenagem que o Real Madrid vai fazer tanto a Carlo Ancelotti como a Luka Modric. Luka Modric, que esteve 13 anos no Real Madrid, ganhou 6 Ligas dos Campeões, 5 Supertaças Europeias, 4 Mundiais de Clubes, 4 Ligas Espanholas, 5 Supertaças, 2 Taças do Rei, foi Bola de Ouro, foi The Best, ganhou muita coisa ao serviço do Real, inúmeros prémios, 6 vezes na equipa da FIFA do ano, 2 vezes o melhor médio da Europa, uma porrada de prémios e, portanto, despede-se então do Real Madrid. Muitos jogos que fez Luka Modric pelos merengues, até vou ver assim de repente quantos jogos é que Luka Modric fez pelo Real Madrid. 590 jogos, 43 golos, 90 assistências para Luka Modric, que fez parte de um meio-campo incrível com Casemiro e Toni Kroos. Depois na frente Benzema, Ronaldo, Gareth Bale, equipa incrível. Bem, Luka Modric então vai despedir-se do Real Madrid. Ele que antes de ir para o Real estava no Tottenham, foi uma das grandes figuras daquele Tottenham, o Tottenham que tinha também Gareth Bale, um jovem Gareth Bale a aparecer. Depois reencontraram-se em Madrid. Ele foi contratado na altura em 2012 por 35 milhões de euros, foi quanto o Real pagou. Vejam bem, 35 milhões de euros foi quanto o Real pagou para ter o Luka Modric. 13 anos depois, acho que foram dos 35 milhões de euros mais bem gastos da história do futebol. Bem, Luka Modric e Carlo Ancelotti vão então deixar o Real Madrid. E atenção, porque Luka Modric está a ser apontado ao Inter Miami, para onde poderia jogar o Campeonato do Mundo de Clubes com o Lionel Messi, com aquela malta. Tantos anos rival de Lionel Messi, quem sabe agora se não vai encontrar Messi no Campeonato do Mundo de Clubes. Algumas pessoas falaram da possibilidade da retirada com 39 anos de Luka Modric, mas aparentemente não é essa a intenção, porque Modric ainda quer estar no Campeonato do Mundo de 2026 a jogar pela Croácia e, portanto, terminaria a carreira aí, ou seja, jogaria mais uma época, porque não ir até aos Estados Unidos para jogar pelo Inter Miami. Vamos ver o que é que vai acontecer. Na Europa, Nuno Espírito Santo terá rejeitado uma proposta da Roma, o treinador português, que é um caso estranho para mim, porque fala-se da possibilidade dele sair do Nottingham Forest. Eu diria que só pode ser por problemas extra-futebol, porque ele fez uma campanha muito boa no Nottingham Forest. Neste momento não, já garantiu presença nas competições europeias, ainda pode chegar à Liga dos Campeões, vai-se jogar a última jornada. Se o Nottingham Forest ganhar ao Chelsea, só estou a ver com quem é que joga o Aston... Meus amigos, se o Nottingham Forest ganhar ao Chelsea, a probabilidade do Forest estar na Liga dos Campeões é imensa. Portanto, despedir um treinador que leva o Nottingham Forest à Liga dos Campeões mas whatever. Fala-se que ele poderá não continuar, até por alguns problemas com os donos da equipa. Todos sabemos o que é que aconteceu. E falou-se o nome dele para suceder a Claudio Ranieri na Roma. O nome de Jürgen Klopp também foi falado, mas entretanto já foi desmentido. E portanto, Nuno Espírito Santo terá rejeitado essa proposta ou essa abordagem da Roma. Está totalmente focado para já no Nottingham Forest, que é um clube com quem ele tem contrato. Eu ficaria surpreendido se ele realmente saísse, porque, com todo o respeito pelo Nottingham Forest, o Nottingham Forest é uma vitória da Liga dos Campeões, quase certeza. Mas pronto, é o que é. Já que estamos a falar de treinadores, vamos falar de Erik ten Hag, que está sem clube desde que foi despedido do Man United. Estamos a falar em outubro. E estará na pole position para assumir o cargo do Bayer Leverkusen. Ele que está então... ficou um bocadinho queimado na altura do United, as coisas terminaram um bocadinho mal, mas como percebemos, não havia grande possibilidade de sucesso, porque o Ruben Amorim ainda fez pior. E portanto está a ser apontado como estando fechado já, ou praticamente fechado, com o Leverkusen, e que será anunciado nos próximos dias, provavelmente no início da próxima semana. O neerlandês de 55 anos, que chegou a ser o treinador da moda na altura quando estava no Ajax e fez aquelas grandes campanhas do Ajax, depois é contratado pelo Man United. E a verdade é que ainda ganhou 2 taças no Man United, o que hoje parece tão improvável. Ele chegou a ganhar uma taça da Liga e uma taça de Inglaterra.
e, portanto, está a ser apontado como o novo treinador do Bayer Leverkusen. Eu gosto da aposta, acho que é uma aposta muito, muito interessante por parte do Leverkusen. E já que estamos a falar de apostas de clubes alemães, vamos falar do Stuttgart, que estará muito interessado e perto até de contratar o Marc Pubil, uma das jovens promessas do futebol espanhol. Ele que é lateral direito, chegou a ser apontado ao Benfica no verão passado, lembro-me perfeitamente disso, e é uma das figuras emergentes do futebol espanhol, titular indiscutível no Almeria, fez 38 jogos, 1 golo e 5 assistências, aparentemente estará a caminho do Stuttgart, ou do Stuttgart. 15 milhões de euros mais 5 milhões de bónus. É um nome também que em tempos foi apontado também ao Barcelona. É um jovem, ele tem, como eu disse, 21 anos, internacional espanhol, sub-21, está então a ser apontado ao Stuttgart, ou Stuttgart, como queiram. Voltamos à Inglaterra para falar de Jean-Philippe Mateta, o avançado que tem estado em boas prestações na equipa do Crystal Palace. Nos últimos 2 anos fez 36 golos em 84 jogos, portanto números interessantes para um avançado do Crystal Palace. Ele que vai entrar no seu último ano de contrato e o Manchester United quer aproveitar isso para o contratar. Ele que aparentemente vai estar na seleção francesa muito brevemente, é um dos nomes a ser apontados, também a seleção francesa. O United está então a tentar aproveitar essa situação de ele estar perto de terminar o contrato para o contratar um bocadinho mais barato. Sabemos que o United tem outros alvos, Gyökeres é um deles, Mateus Cunha é outro, e certamente estão interessados em outros nomes. Mateta poderia ser mais uma opção para o ataque, e meus amigos, eles bem que precisam de opções para o ataque. O avançado então do Crystal Palace, que este ano fez 45 jogos, 17 golos e 4 assistências, ele que está no Crystal Palace já há alguns anos, e nos últimos anos realmente tem feito aí uma afirmação interessante. Vamos ver se vai confirmar ou não essa transferência. Para fechar, vamos falar de Mitoma, o avançado do Brighton, uma das boas figuras do Brighton, que está a ser apontado ao Bayern de Munique. O gigante alemão, campeão alemão, está então interessado neste internacional japonês, ele que atua mais ou a segundo avançado ou nas alas, nomeadamente na esquerda. É internacional então japonês e está a ser apontado por cerca de 40 milhões de euros para o Bayern de Munique. Ele que está em Inglaterra há 3 anos, sempre com números muito interessantes, com exceção do ano passado onde teve um problema físico que lhe custou alguns jogos, mas os números são sempre muito interessantes. 11 golos desta época, na primeira época tinha feito 10 golos, 7 assistências, portanto, números interessantes para o Mitoma, que poderá então estar a caminho do Bayern de Munique. É um salto gigante, não é? Ele que está na Europa, eu até achava que ele estava na Europa há mais tempo. Veio para a Europa na altura, contratado pelo Brighton, a um clube japonês chamado Kawasaki Fontale, espero estar a dizer isto bem. Foi contratado, depois foi emprestado ao Saint-Gilloise da Bélgica e está na equipa principal do Brighton e tem estado a fazer ótimas épocas, tem ajudado ao Brighton a fazer grandes épocas nos últimos anos e esta época não é exceção, termina muito bem a época, termina no 8º lugar, não vai dar para estar nas provas europeias, mas é imediatamente a equipa abaixo dessas possibilidades. Muito bem, meus amigos, estamos conversados, não se esqueçam que hoje temos os diretos de mercado, começará por volta às 9h30 e vai prolongar-se uma horinha e meia, consoante as conversas que fomos tendo. No que diz respeito ao mercado, voltaremos no fim de semana, voltaremos no sábado com o Humberto, eu volto aos episódios normais no início da próxima semana, meus amigos. Já sabem que isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.